gente consiga aplicar o que a gente olhe nesses nesses estudos de pesquisa, nos empreendimentos que nós fazemos. Então, é uma aproximação realmente da pesquisa com a prática. Quer dizer, levando para um outro modal, né, modal aquaviário, Né? nessa pesquisa. Fábio, agora na parte de infraestrutura rodoviária, como é que você trabalha na priorização, vamos dizer assim, desses recursos que você falou? Como é que você falou que é um dos grandes desafios, como é que você trabalha essa priorização? Tem alguma ferramenta já desenvolvida específica ou é... Não, quem desenvolve a ferramenta para que eu priorize é o Luiz, né? Então, eu sempre brinco assim que a diretoria ela tem um foco muito fechado, né? Então, a gente executa a obra. Essa parte de planejamento, o nome já é de planejamento e pesquisa. Então, a parte de manutenção, por exemplo, a gente tem um trabalho que é um trabalho conjunto entre o DPP e a ADIR, que é o PNMR, que é o Plano Nacional de Manutenção. E o PNMR já tem vários anos, desde a época que eu era coordenador geral de manutenção, e esse trabalho do PNMR ele é decisivo para que a gente monte a proposta da PELOA, né, em primeiro momento, em todas as suas 4 fases, né, e também que ao chegar o orçamento disponível, para que a gente, através do trabalho do PNMR, possa priorizar. Né? Então, isso é muito o que é a gestão de pavimento. E todo esse trabalho que eu faço, que a gente, na verdade não eu, mas todos os colegas da superintendência na fiscalização e execução dos contratos, isso vem para retroalimentar o planejamento que vai fazer a proposta do ano que vem e por aí vai. Então, o trabalho nosso é tentar seguir o máximo o que o Luiz planeja. Então, esse é o foco da diretoria. Né? Eu sempre brinco, não, não, planejamento não é nosso. A gente está para executar. E executar é um desafio muito grande. Né? Então, assim, às vezes o pessoal acha que não, mas, assim, controlar a execução, a qualidade da obra, né? O controle tecnológico da obra, fazer com que ela seja executada como foi planejado, eu acho, nesse ponto, o maior desafio que a gente tem. Então, e aí, como o Luiz falou também, com relação à qualidade que a gente tem das nossas empresas supervisoras, eu também tenho que ressaltar a qualidade que a gente tem nas nossas empresas na área de construção de obras rodoviárias. Né? Então, o mercado, de uma forma geral, e isso também tem uma motivação do próprio governo, porque a gente teve essa baixa de investimento, os contratos foram ficando menores, os investimentos foram ficando menores, e acaba que nossa faixa de contratação baixou, e acabou que a gente foi pegando, né, abarcando um mercado de empresas que não tinham tanta qualificação. Aí, assim, isso não é achismo, né? É só para a gente pegar a quantidade de processos de penalização que a gente tem. Então, coordenação de estações, frequentemente, todo mês, junto na colegiada dos diretores, ela solta um relatório falando da quantidade de par, multas. Então, se pega a curva dos últimos anos, ela é uma exponencial. E isso é porque, assim, primeiro que demonstra o nível de atuação do departamento. Então, a gente tem que ser atuante na fiscalização, que é isso que eu falei do desafio, né? Mas também mostra o nível de qualidade que a gente tem das empresas, né? Então, é uma equação muito, assim, complicada da gente fechar, e essa gestão do orçamento, ela passa por isso. Então, é um ciclo, né? Como o Luiz falou, a DPP é uma diretoria transversal, no que abarca o rodoviário, todo o planejamento que o Luiz faz, os projetos, né? Então, a gente não aprova projetos, a gente analisa projetos, isso vem da DPP. Então, a nossa missão é pegar isso e tentar executar o máximo de planejamento e, lógico, devolver para a DPP quando a gente não consegue fazer alguma coisa ou tem dificuldade de fazer alguma coisa, fala, isso aqui não funcionou, porque isso tem que ser um rico de retroalimentação, né? Para que o Luiz também ajuste o planejamento dele e a gente continue aprimorando. Então, é um ciclo contínuo. Vocês dois citaram a dificuldade com a mão de obra, vamos dizer, das empreiteiras, de projetos, e, de certa forma, as pessoas que vêm para o DENIT, concursadas, não sei o quê, elas vão ter realidade dentro do DENIT que só o DENIT faz, né? Coisas que só o DENIT trabalha. Então, nessa área, assim, tem dado... A diretoria de infraestrutura rodoviária tem promovido assim qualificações, seminários, Sim. coisas assim para atualizar, vamos dizer assim, todo, né? Porque tem o pessoal da sede, mas tem o pessoal da superintendência. Como é que vocês têm atuado nisso? Assim, que tipo de troca tá tendo? São duas ações, né? Existe toda a parte da grade de treinamentos que a DPP junto com o IPR disponibiliza ao longo do ano. Isso eu e o Luiz, a gente conversa bastante sobre esse assunto também, e muito com o Luiz Heleno, com o Galileu,
lá no IPR, a gente tem alguns instrutores que são servidores que trabalham na diretoria, colegas da superintendência também, mas é um trabalho muito voltado, vamos dizer assim, para a parte estritamente técnica. Então, são cursos de, por exemplo, inspeção de obra de ar especial, curso na parte de manutenção e pavimentação, né, cursos de drenagem, né? Só que existe uma parte grande que é o trabalho dia a dia dos servidores, dos colegas que estão me escutando aí, que é a parte da gestão administrativa dos contratos. E esse tipo de treinamento, quem tem que promover são as diretorias finalísticas, né? Então, a diretoria tem uma realidade de como atua, de como a gente elabora nossos termos de referência, que para a gente poder chegar e aplicar o conhecimento técnico, eu tenho que ter um conhecimento administrativo de como usar, de como medir. E isso é importante que a gente treine os colegas. Então, desde a época que eu estava na Coordenação Geral de Manutenção e agora na diretoria desde 2023, a gente vem promovendo o que a gente chama de Seminário do Rodoviário. Então, são polos, né, que nós fazemos desde 2023, normalmente 4 ou 5, um por cada região, e nós trazemos essa temática, né, muitas das vezes a DPP participa. Em 2023 o Luiz Heleno veio falar sobre um programa que a gente tem aqui de manutenção de rodovias não pavimentadas, né? E a gente, nesse polo, a gente vem treinando, explicando. A gente teve uma mudança grande agora na forma de contratação das nossas consultorias, né? Então a gente teve uma mudança, que eu falo, da água para o vinho, a gente saiu do menor preço para técnica e preço onde a técnica é 70%. Então a gente teve que explicar para os colegas como é que isso vai funcionar, como é que a gente analisar, né? E, por exemplo, a diretoria de 2023 para cá, nós criamos alguns programas novos. Então, o Revitaliza, o programa de melhorias não pavimentadas, o programa de substituição de pontes de madeira, né, o álbum de passarelas. E a gente precisa explicar como é que funciona, como é que você usa os contratos de supervisão, por exemplo, para que você faça os levantamentos dos projetos necessários para poder atuar dentro desses programas, né? Então, esse seminário que nós fazemos anualmente, para poder dar uma nivelada, né, principalmente, e é um seminário que a gente foca muito. Eu faço questão que os chefes de UED, os coordenadores de engenharia e os chefes de setores, principalmente de manutenção, operações e construção, estejam, né, nesses eventos com a gente. Eu faço questão também de estar, nossos coordenadores e servidores estão, que a gente tem que ser uma coisa conjunta. E tem que ter o conhecimento técnico de saber como é que aquilo é executado. E se é possível executar, mas tem que ter o conhecimento administrativo de como fazer aquilo funcionar. Então, sim. Certo. Também uma coisa que eu abordei com o Luiz Guilherme, mas você falou um pouco da questão da acreditação. E aí eu queria ouvir um pouco também sua opinião, a gente ouviu a dele. Uhum. Se você acha que isso é algo que pode trazer algum benefício para o DENIT ou... Rodrigo, assim, a minha opinião, se você parar para olhar o fluxo, como isso é hoje, e como isso vem sendo colocado para a gente, a proposta que isso é feita, não tem como você falar que isso não vai ter uma economia de tempo. Só que, para mim, existem 2 pontos muito, assim, sensíveis, que eu acho que é isso que a gente tem que detalhar. O primeiro ponto é uma questão legal. Então, assim, independente da gente ter acreditação ou não, o que a legislação traz hoje a responsabilidade sobre a aprovação de projeto é do servidor. Então, isso, legalmente, por mais que a gente acredite, se tiver algum tipo de responsabilização, vai recair com alguma coisa sobre o servidor. Então, isso é um ponto que tem que ser discutido de como é que essa acreditação ela vai conseguir evitar isso, ou dar uma segurança para o servidor nisso. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que foi o que o Luiz abordou, que é a minha preocupação também, quem vão ser esses acreditadores? Porque, assim, a gente está percebendo que o mercado, né, de consultoria, não só pelo que o Luiz recebe de estudos e projetos, mas do que a gente recebe nos contratos de supervisão, que a gente tem supervisão no país inteiro, a gente está tendo muita dificuldade, muito retrabalho, muitas análises de idas e vindas. Então, assim, são essas mesmas empresas que vão acreditar esses projetos. Então, assim, qual é o nível de confiança que não eu como diretor, não Luiz, mas nós como servidores, né? Se a gente está recebendo um material ruim, né, uma coisa que está tendo que voltar várias vezes, como é que essa mesma empresa vai acreditar um outro projeto? Então, assim, a gente tem que discutir esses 2 pontos. Como é que vai funcionar essa acreditação? Quem são essas empresas? Que corpo técnico que elas têm? O que é que elas vão trazer de diferencial para o que a gente tem hoje? E essa questão legal. Então, isso a gente tem que trabalhar. Certo. Uma das áreas que está sob sua administração é a parte de operações rodoviárias. Muitas vezes a gente enxerga que o DENIT o cidadão tem uma visão sobre o DENIT. Você acha que
a parte de operações rodoviárias com o programa Conexão e outras coisas que interagem, né, diretamente com o cidadão, acho que tem um potencial de mudar ou trazer uma visão melhor para o DENIT em relação a essa segurança no trânsito, essas coisas. Sim, o próprio nome da coordenação já fala, né? Então, é a coordenação de operação rodoviária, né? E, assim, primeiro, dentro da diretoria, a coordenação de manutenção e construção, elas são muito próximas em termos de execução de serviços, de tipo de contrato, de mercado de consultoria e de empresas também que executam. Então, basicamente, são as mesmas. Quando a gente vai para a coordenação de operações, a gente passa por uma área que aplica a tecnologia de uma forma um pouco diferente das outras áreas, né? Então, nós temos o Programa Nacional de Controle de Velocidade, o PNCV, nós temos o Programa de Pesagem, o PIAF, né? Nós temos o Programa de pesagem de movimento, que a gente está implantando agora com os PPMs, nós temos as UMS, com as unidades nossas móveis operacionais, para fazer as campanhas de pesagem, né? Nós temos o programa que, para mim, é um programa que mudou a cara das nossas rodovias, que é o BR Legal. Então, o padrão de sinalização depois que o BR Legal foi implantado no DENIT, ele é totalmente diferente. E para quem dirige, igual nós dirigimos nas rodovias federais à noite, madrugada dentro, você tem uma rodovia bem sinalizada, ela faz um diferencial na vida, né, em evitar mortes, né, então, até em desonerar o sistema de saúde pública. Quanto menos acidentes eu tiver, mais eu desonero. Então, é uma economia. Né? Então, assim, se você... a cara do DENIT, no final, o que o usuário vê, se a rodovia estiver bem mantida, se bem construída, é o que a operações entrega. É a sinalização, é a pesagem, é o controle de velocidade. Né? Então, e lógico, né? E isso é a ação que a gente tem, que eu falo de curto e médio prazo, e você citou o programa de conexão do DENIT, né? Que é o nosso programa que envolve tanto tudo isso, né, uma parceria grande que a gente tem também com a Polícia Rodoviária Federal e o Programa de Educação do Trânsito. Né? Então, a gente faz um trabalho muito legal, muito bom, que a gente teve a oportunidade nas escolas, trazendo ensinamentos básicos sobre leis de trânsito, algumas obrigações, e assim eu fico muito feliz, né, quando eu escuto relatos de pessoas que não conhecem exatamente a gente, mas que o filho na escola passou por esse trabalho de educação do trânsito do Programa Conexão. E ele falou, pô, meu filho chegou comigo, eu tava no carro, fui pegar o celular e pai, não pega o celular, não pode pegar o celular, o pessoal do DENIT me falou que não é para fazer isso. Então, assim, é um trabalho de longo prazo, mas que isso também vai evitar. Não é só... a gente tem que ter essa consciência social, né? Não só obra, não só serviço, mas essa consciência social que o Programa Conexão, junto com a Coordenação de Operações, tem, é um trabalho fantástico e ele é muito bom. Quem puder conhecer e se aprofundar, vale muito a pena. Eu queria passar agora para uma série de perguntas que, na verdade, os dois vão abordar o mesmo tema, assim, falar um pouco sobre... Então, assim, quais são as competências técnicas mais demandadas, assim, nas áreas de vocês, assim, que o profissional acaba precisando desenvolver, tanto na DPP como na infraestrutura rodoviária? Que tipo de competência ele são mais demandadas, assim, atualmente, né? Porque isso deve mudar. Assim, a parte técnica eu acho que é igual, né, Luiz? Eu acho que... acho que a parte na parte de engenharia em si, o DENIT, eu falo isso até com meus alunos, né? O DENIT, ele passa por todas as disciplinas da engenharia civil. Sim. E amplia, inclusive, não só a engenharia em si, né? Porque a gente trabalha com biólogos, a gente trabalha com engenharia florestal, a gente trabalha com a área social. Então, assim, da parte dos analistas de infraestrutura, acaba que a gente passa por várias disciplinas. Então, e a gente aplica o que a gente viu na graduação, né? Obviamente a gente vê na graduação algo bem superficial, mas aplicando esse conhecimento é quando a gente realmente aprende a fazer engenharia. Né? Então, eu costumo falar que na graduação a gente não aprende a fazer um projeto de pavimento. A gente vê, né? Mas quando você vai realmente fazer o projeto de pavimento, analisar um projeto de pavimento, é que você está fazendo a engenharia, né? Quando você vai fazer a análise de uma obra de arte especial, ou quando você vai aplicar conceitos de assistência social, né? No processo de apropriação e assentamento, né? Ou então quando você vai fazer uma análise ambiental, ou então um estudo de reflorestamento, né, de uma compensação ambiental, é quando você realmente faz uma aplicação daqueles conceitos que você aprendeu na sua graduação. Né? Então... eu acho, isso que o Luiz comentou, a diretoria também tem essas competências, algumas menos, né? Por exemplo, toda essa parte, por exemplo, parte de desapropriação, né? E a parte do meio ambiente, como a
A execução dos programas, ela está na diretoria de planejamento, a gente auxilia e tal, mas não tem uma gestão muito direta. Então, essa competência não é tão... Só que, em contrapartida, a competência, principalmente na gestão de contratos, nosso, é absurda. Então, a gente, hoje, juntando as 3 áreas, nós devemos ter ativos uns 900 contratos, né? Então, e cada contrato desse tem uma história, né? Tem aditivos que tem que ser feitos, então você tem que ter um conhecimento legal sobre limites, sobre legislação, portaria, conhecer alguns acordos do tribunal, isso é importante, porque nem tudo está na lei, tem algumas coisas que o próprio tribunal delimitou, né? Todo mundo sabe que a questão do acordo de mais ou menos 25, que eu e o Luiz estávamos na época na coordenação de construção, as portarias nossas de reequilíbrio de material bituminoso. Então, isso não é exatamente técnico, é gestão. Entendeu? Então, essa competência na diretoria a gente é muito demandado. A parte administrativa, né, de você gerir um contrato administrativo, o Fábio, o Nadir, acho que talvez seja nas diretorias finarísticas, né, é onde a gente desenvolve essa capacidade de gerir um contrato e executar um contrato. Executar um contrato administrativo de obra pública não é para qualquer um. E pouquíssimas entidades assim, federais e quiçá também estaduais têm o conhecimento de gestão administrativa de contrato como o DENIT. Até porque a gente faz regras, né? A gente cria regras, como, por exemplo, a gente criou regras quando a gente instituiu o regime diferenciado de contratação do DENIT. Quando saiu a lei, o DENIT foi um dos primeiros a implementar a legislação. E a gente criou regras que ninguém sabia como fazer. O DENIT a acabou matriz sendo de risco, né? A avaliação matriz de risco, que foi premiada. Critério de medição. Então, assim, isso o DENIT desenvolve como ninguém. Vanguarda, né? Vanguarda. Não, e assim, ninguém fez mais contratação integrada que nós. Se você pegar a administração, ninguém. Mas assim, o número de contratação integrada que a gente tem em relação a qualquer outro órgão é disparado maior. Né? Tanto é que é o case que o TCU pega para fazer auditoria e fazer regramentos. Né? Então, o TCU, para fazer regramentos em contratação integrada, por exemplo, ele vai no DENIT, olha o banco de informação que o DENIT tem, acaba fazendo uma análise crítica em relação a isso e fala, olha, vamos por esse caminho que é o caminho que a gente acha que é o mais correto. Então, é um desenvolvimento nosso, mas também sempre em discussão com o controle externo. É onde a ferramenta foi mais experimentada, né? Que foi mais... E assim, a referência que nós somos, né? Para os outros departamentos estaduais, assim, acaba que eu tenho muito contato com os chefes dos DRs, né? Eles sempre me ligam. E toda vez que a gente está com um problema, eles perguntam, Fábio, como é que vocês resolveram? Eu falo, não, a gente está estudando, então eu vou esperar você resolver para eu poder copiar. Então, assim... Exemplo, o equilíbrio do material bituminoso. Todo mundo, qualquer DR hoje usa o nosso regramento. Entendeu? Então, a gente soltou agora uma portaria de critério de inexecuibilidade, que foi o que a lei trouxe, e aí vários DRs perguntam, Fábio, eu posso usar seu documento? Eu falei, pode, não tem problema, está até transformando numa IN agora, né? Mas para mostrar como a gente é vanguarda nesses assuntos mesmo. Uma das coisas que é um debate aí já de alguns anos, inclusive em órgãos de controle, é o que muitos chamam de apagão das canetas. Vocês aí, pergunto para os dois, vocês consideram que esse fenômeno ocorre no DENIT, se ele, de certa forma, se ele ocorre, se ele prejudica alguma entrega da autarquia? O que é que vocês acham sobre esse assunto? Pode começar. Complexo. Eu respondo objetivamente, sim, acontece. E atrapalha bastante. Acontece. Assim, como eu falei antes, eu tenho 2 colegas que um está na Superintendência do Ceará e o outro está na Superintendência do Paraná, como coordenadores, substitutos, né? E isso porque nós não conseguimos achar pessoas interessadas para assumir cargo. É engraçado quando eu e o Luiz a gente entrou no DENIT, né? Era uma honra, um privilégio ser convidado, alguém lembrar de você para assumir um cargo. Eu lembro quando eu virei coordenador de obras a primeira vez, o Luiz virou coordenador geral, isso era uma coisa assim que era um privilégio o gestor enxergar em você aquela capacidade. Essas 2 coordenações, por exemplo, coordenação de programação e serviço, na coordenação de manutenção, eu e o Braulio, que é o coordenador geral, eu conversei pessoalmente com mais de 27 colegas. E abrimos edital de chamamento e não achamos. Então, isso é o apagão das canetas. Né? E aí, Rodrigo, assim, o que acontece? Isso acaba sobrecarregando alguns poucos. Entendeu? Então, assim, eu, Luiz, os meus coordenadores que estão lá, todos trabalhando, eu vejo que isso sobrecarrega a turma. Não é?
E isso realmente, isso aí tem a ligação direta em atrapalhar a entrega. Eu queria até complementar, porque assim, parece que às vezes algum servidor ele tem uma percepção de que estando no cargo de chefia, ele vai ser obrigado a assinar algum documento ou fazer alguma coisa, né, contra a sua vontade, só por estar no cargo de chefia. Essa é uma percepção completamente equivocada. E pelo contrário, ele vai poder aplicar o seu conhecimento naquela posição e ajudar muito o departamento naquela posição. Estar no cargo de chefia, muito embora tenha uma certa responsabilidade, mas isso não significa que você vai fazer algo contra a sua vontade. Por incrível que pareça, às vezes a gente percebe isso, que o cara fala, não, eu não quero ser chefe porque você, em algum momento, nunca, assim, eu nunca, todos os meus cargos que eu atuei, nunca me pediram para fazer nada contra o meu conceito de que o que é ser servidor público, né? E do que fazer. Então, assim, às vezes é uma percepção de que há um risco absurdo. Não vou poder aplicar minha técnica. Não, pelo contrário. E nós, como diretores, nunca fizemos isso. Pelo contrário. Não basta, gente. É claro que é uma discussão técnica, né? Há pontos de vistas diferentes, né? E se você tem o seu, cabe a você registrar, defender, né? E registrar no papel. Diversas vezes eu vou opinar, às vezes, diferentemente dos meus subordinados. É natural isso. Isso acontece em todas as posições. Inclusive, acontece frequentemente na AGU, né? O procurador-chefe, às vezes, tem um entendimento contrário ao do procurador. Uma prova, né? Então, assim, é uma questão de discussão técnica, né? Então, assim, às vezes, o receio de assumir uma posição de chefia, ele tem uma percepção equivocada. Mas às vezes também o apagão das canetas acontece sem ser chefe, né? Sim. Às vezes é um analista, ele está numa posição de um encaminhamento, de um processo, e mesmo assim ele tem uma dificuldade de colocar sua posição, não quer, né? Isso atrapalha bastante realmente o trabalho do DENIT. Eu queria pegar essa que o Luiz colocou. Isso é importante dizer que a gente não vai obrigar, nunca aconteceu isso com a gente, comigo nunca aconteceu. Mas é importante dizer assim, falar não é muito fácil. Entendeu? Então, assim, a arte que eu falo de ser gestor é você encontrar formas, né, de resolver aquilo. Assim, eu sempre uso falar para o pessoal viajar, ir para a obra, conhecer, ver a realidade. Eu já faço isso há muito tempo, a diretoria é o trabalho de fazer isso. Mas o pessoal tem que ter muito bem claro em mente que a gente trabalha com o direito de ir e vir da população, seja de carga, seja de pessoas. Então, o fato de você falar não ou não procurar uma solução para resolver aquilo impacta a economia de forma absurda. Então, assim, quando eu convido alguém para trabalhar comigo, para assumir um cargo, aquela pessoa tem que ajudar de uma forma, não, vamos procurar uma forma de resolver. E assim, não é falar não, é falar, não tem como fazer isso, mas a gente pode fazer dessa outra forma. Então, assim, trabalhar com opções e a gente discutir isso é a arte de ser gestor, né, de ser... E a oportunidade, Rodrigo, também de você implementar a sua forma de trabalhar. Então, acho que desde o Luiz e eu também, várias ferramentas que a gente tem hoje foram ideias minhas, do Luiz, de outros colegas também, que a gente usa até hoje. Mas foram formas que, ao invés de simplesmente a gente falar não, a gente, não, peraí, vamos ver como é que a gente consegue fazer isso.